Vamos lá, o exercício do Enem que trabalha aí a ponte de Wheatstone, mas antes nós temos que tomar um cuidado para essa ponte de Wheatstone, porque existe uma situação em que essa ponte ela está no que a gente chama que é o equilíbrio. Quando ela está em equilíbrio, olha algumas informações do que acontece. Então eu vou ter uma corrente elétrica que sai de um polo aqui positivo, ela vem para cá, ela vem para cá. No que ela chega de A para C e de C para D, ela vem do D para o B e do C para o B. A ponte, quando ela está em equilíbrio, aqui no ramo central, nesse fiozinho do meio, não há corrente elétrica. Então, quando a ponte está em equilíbrio, esse ramo central ele tem corrente elétrica igual a zero. O que isso quer dizer? Se a gente lembrar da equação do Uri, U igual a R vezes I, aqui, U igual a R vezes I, a corrente elétrica é zero, quando o U também é zero. Mas o U ser zero significa que a diferença de potencial é zero. Então, nesse caso, eu vou colocar assim, ó, UCD é igual a zero. Mas o que significa UCD? Significa potencial em C menos o potencial em D, que é igual a zero. Legal, legal. Lembrando, o U significa um V menos o outro V. Então, se eu tenho VC menos VD igual a zero, quer dizer que os potenciais C e D eles são iguais. Isso é uma ponte de Wheatstone em equilíbrio. Toda vez que essa ponte for em equilíbrio, você faz o tal do produto cruzado, que é multiplicar R1 por R3 e multiplicar R2 e R4 e ela vai dar certinho, legal. Show de bola? Mas olha só, olha só, olha só. Que exercício malandrinho. Ele fala que essa resistência vale 100 e a hora que você olha para os valores, nenhum aqui é zero. Porque se fosse uma ponte em equilíbrio, na lata você já viria aqui no 0 volt e marcaria certo. Já era. Fechou? Nesse caso, ele tenta dar uma confundida aqui pra gente. Por quê? Porque o voltímetro, ele tem como característica, isso se for um voltímetro ideal, não ter corrente elétrica. O voltímetro ele tem como definição, o voltímetro ideal, não ter corrente elétrica. Mas você manja que são definições diferentes para chegar no mesmo resultado? A ponte em equilíbrio diz que não tem corrente elétrica no meio. O voltímetro diz que não tem corrente elétrica. Pelo fato dele estar no meio, não tem corrente elétrica no meio, mas isso não é uma ponte em equilíbrio. Nossa, Titi, como é que nós vamos fazer então? Olha lá o que nós vamos ter que fazer. Da mesma forma que eu usei aqui VC e VD, eu vou procurar os potenciais nesses pontos aqui. Porque se eu achar os potenciais nesses pontos aqui, ó, eu consigo saber qual que é a diferença de potencial no voltímetro, que é a pergunta do exercício. Então, geralmente a gente coloca o ponto A e o ponto B nos extremos. Aqui nós estamos vendo que o ponto A ele tem 10 volts e o ponto B ele tem 0 volts. De onde que eu tirei esses 0 volts? Desse simbolinho aqui. Esse simbolinho vai representar para a gente os 0 volts. Eu vou colocar então os pontos intermediários aqui, o C e aqui o D. Fechou, fechou? E agora eu vou traçar as correntes elétricas. Bom, vai sair uma corrente elétrica daqui, que é o I, mas ela vai chegar e vai se dividir em duas partes não iguais. Por quê? Porque você divide partes iguais quando as resistências são iguais. Então aqui, ó, corrente elétrica 1 e aqui vai passar corrente elétrica 2. Então, quando forem partes iguais, a gente coloca resistências iguais. Quando for partes iguais, resistências iguais, correntes iguais. Aqui eu tenho a corrente 1 passando o 470 e o 100. Então eu tenho dois resistores em série, 570 somando. Aqui eu tenho 470 mais 120, 590 somando. Então, se as resistências são diferentes, as correntes também são diferentes. Lembrando, não tem corrente no meio. Show de bola? Então, agora o que vai acontecer? Vou usar a minha formulinha do Uri, para descobrir qual que é essa corrente elétrica. Então, vem comigo que é sucesso. Ó. O AB é igual à resistência de 570 vezes a corrente elétrica que a gente chamou de I1. Como essa diferença de potencial aqui é 10 volts, olha só como é que vai ficar. Isso aqui é 10, certo? Eu vou dividir por 570 e vou cortar o zero. Então, a corrente elétrica I1, ela vai ficar 1 dividido
por 57 amperes. Analogamente, caraca, teacher, professor de física mandando um analogamente, você nem sabe o que é isso direito, não mesmo, mas as pessoas usam às vezes isso daí. Então, o AB, pela esquerda, não, pela direita aqui, vai ser o R, que é a soma dos dois ali, 590, porque está em série, vezes a corrente elétrica I2. Então, aqui eu vou fazer da mesma forma, vou jogar os 590 lá dividindo, vou cortar o zerinho e eu chego que o I2 vale 1 por 59 amperes. Então, aqui eu já tenho as duas correntes elétricas passando. É agora que nós vamos fazer o URI, para descobrir qual que é o potencial em C e qual que é o potencial em D. Lembrando, já sei o potencial de A e de B. A pergunta é a leitura do voltímetro, ou seja, a diferença de potencial do voltímetro. Por isso que eu preciso descobrir o potencial de C e D. Então, eu preciso descobrir o potencial de C e D para saber quanto que vale VC menos o VD. Teacher, por que VC menos VD? Porque a leitura do potencial vai ser aqui do mais para o menos. Show de bola de novo. Então, vamos trocar aqui o nosso giz. Escolhe uma cor aí, escolhe uma cor. Ah, velho, escolheu laranja, né? Que bom. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vou fazer a diferença de potencial só de AC. Então, vai ficar desse jeito. O AC, que na verdade é VA menos VC, é igual a R vezes I. O R entre A e C vale 470. E a corrente que passa por ele é 1 por 57. Opa, coisa linda, teacher. Tô vendo aí que você já vai pegar a calculadora para fazer essa conta, né? Isso, vai mais rápido. Então vai lá, VA vale 10 menos o VC, que é igual a 470 por 57. Rapaz, que número mais zoado. Então, vamos lá. Vou jogar o VC para a direita, ele vai ficar positivo. Então, aqui nós vamos ter... Joguei para a direita, mas depois eu voltei essa parada. 10 menos tudo aquilo ali. 10 menos tudo aquilo ali, ó, essa birosquita aqui, ó, 470 dividido por 57, vai dar aproximadamente ali 8,24. Show de bola? Então, fazendo as contas, o nosso VC vai dar 1,76 volts. Esse é o potencial em C, 1,76 volts. Agora, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa ali para o D. Então, vou virar a página, aguenta lá. O AD, que é igual a VA menos o VD, é igual a R vezes I. O R que passa 470, legal, e a corrente I2 que é 1 por 59. Então, aqui 1 por 59. Então, vai ficar o VA que vale 10 menos o VD, que é igual a 470. Por 79, que vai dar aproximadamente aí 7,97. Vou jogar ali e fazer a mesma coisa, então vai ficar 10 menos 7,97, que é igual a VD. E aí nós vamos chegar aqui, VD vale 2,03 volts. Show! Então nós temos dois valores. Vamos voltar para cá, então. Eu já sei quanto que vale cada um dos dois. Então, o VC vale 1,76, o VD vale 2,03. Como eu tenho o ponto VC aqui, positivo, aí eu tenho o voltímetro aqui, e o negativo aqui, e aqui, esse carinha aqui marcando 1,76 volts, e esse carinha aqui marcando 2,03 volts, a leitura do voltímetro vai ser o positivo menos o negativo, então vai ser o CD. E aí eu vou ter 1,76, que é o VC, menos o 2,03, que é o VD. Isso aqui é o que a gente chama de queda de potencial. É você ir do potencial positivo para o negativo. É por isso que eu fiz essa escolha de colocar esse menos esse, porque eu estou fazendo o potencial positivo menos o negativo. Isso aqui vai dar aproximadamente, por causa das alternativas. Por isso que eu estou falando aproximadamente, menos 0,3 volts. Vai dar 0,20 alguma coisa, mas quando você olha para as alternativas, só existe o menos 0,3 aqui como sendo o mais próximo.
Então, alternativa D, de Dragon Ball. Firmeza, uma questão difícil, para ser feita lá na hora ainda. Embaçadaça, hein? Valeu!